em Efésios 6. Hoje a última peça da armadura, inclusive vou colocar para você aqui, ó. Ah não, estou com o controle hoje, esqueci de novo. Aqui, gente, ó. Para você que não estava aqui os 6 domingos, primeiro nós introduzimos, depois falamos do cinturão, couraça, calçados, escudo. Domingo passado foi o capacete da salvação. E hoje, para finalizar, a espada do Espírito. Paulo ilustra a armadura de Deus com a armadura de um soldado romano. Era assim que se apresentava um soldado na guerra. Do jeito que você está vendo aqui. E observe uma coisa. Cada peça Paulo associa com uma palavra. Exemplo, o capacete da salvação. O cinturão da verdade. Então, todas as peças, ele associa uma palavra. E a de hoje é a espada do Espírito. Amém? Vamos lá, Efésios 6, verso 10 ao 11. Ao 11 não. Se eu não me engano, ao 17. Isso, vamos lá. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Que é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, fale conosco. E peço que o Senhor coloque ousadia aqui na minha boca e coragem, Senhor. Sou falho, pecador, imperfeito, mas que aqui seja um instrumento em tuas mãos, para que todos nós sejamos edificados. Agradecemos pela oportunidade de termos a tua palavra em mãos. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui, ó. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, representa a peça ofensiva que o crente usa na batalha espiritual. A palavra de Deus tanto é poderosa e eficaz para discernir a verdade do erro, resistir à tentação e proclamar o reino de Deus. O Espírito Santo capacita o crente a usar a palavra de Deus com sabedoria e poder. Então, Paulo, ele já fala. O que é a espada do Espírito? O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Essa palavra que está nas suas mãos aí, isso é espada para nós. Interessante que todas as peças da armadura que lemos até agora são peças na defensiva. Capacete, cinturão, couraça, sandália, escudo. A única peça na ofensiva é a espada. Que é... O que é a espada? A palavra de Deus. E aí? Pulei?
Olha só. Por que espada do Espírito? Até esse ponto, na descrição feita por Paulo, todas as peças, como eu falei, da armadura são defensivas. Cinturão, couraça, escudo, capacete. A espada muda o cenário. Ela não serve apenas para resistir. Serve para avançar, confrontar e vencer. Você vê uma pessoa com a espada na mão, ela não precisa abrir a boca, gente. Mas uma pessoa com a espada na mão, ela traz a seguinte mensagem: eu estou pronta para o combate, eu estou pronta para confrontar, eu estou pronta para atacar. Então, quando Paulo menciona a espada, ele já muda todo o cenário da batalha. O interessante é que isso corrige um erro comum. Muitos cristãos pensam que a vida espiritual é apenas suportar ataques. Tem cristão que acha que é só para provação, 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 provação. Mas entenda uma coisa. Você usa o escudo para se proteger, como nós falamos domingo retrasado, mas Deus te deu uma espada. E essa espada é a palavra dele. A Bíblia não é um livro comum, é a nossa espada. Gente, é tão profundo isso. Hoje você mudou toda a sua vida, você mudou o seu rumo, você se converteu, você não é uma pessoa perdida, tudo mudou porque você conheceu a palavra veio na sua vida, a palavra foi uma espada. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada que divide juntas e medulas. Divide juntas e medula, alma e espírito. Ela vem com tudo. A palavra de Deus vem com um confronto. Ela vem para vencer. Ela vem para mudar o cenário. E olha que interessante isso. A palavra de Deus foi dada para enfrentar mentiras, derrubar fortalezas e conquistar território espiritual. O diabo não tem medo de cristão religioso. Sabe de quem que ele tem medo? Cristão cheio da palavra, gente. Qual a diferença do cristão religioso porque é aquele cheio da palavra? Aquele cristão que sabe que tem que ir domingo na igreja, que vem, que conhece os hinos, sabe da ceia, sabe disso, sabe daquilo, mas ele é vazio de palavra. E quando nós não temos a palavra, nós estamos desarmados. Repito, eu vim falando toda a mensagem isso. A nossa luta é aqui na mente. Se nós não estivermos cheios da palavra, vamos perder esse confronto. Porque o diabo tem palavra, o nosso inimigo tem palavra. Todos os dias ele nos ataca com suas palavras. E aí, se Satanás tem a sua espada em mãos, nós temos uma espada também, que é a palavra de Deus. Não é a sua palavra, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. É o que eu falo sempre para as pessoas. Você não quer errar, você não quer cair no engano, em heresias, em ensinamentos errados. Não procure livros. A sua primeira referência, palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Ela é a espada. E quando ela vence fortalezas, ela conquista território espiritual. Eu, ontem, meditando nessa palavra, eu falei: Deus, eu quero que o Senhor fale. Era 2h da manhã ontem. Cheguei em casa tarde por causa do evento. Já tinha preparado a palavra, só estava montando. Eu mesmo gosto de preparar, separar direitinho. Ontem eu estava assim, me aprofundando. E ontem era 1h e pouca da manhã, eu estava lá, mudei, tirei. Deus vai falando, vai falando, vai falando. E Ele foi falando, trazendo exatamente isso aqui, ó. A espada não pode ser um símbolo. Tem que ser eficaz. Não pode ser a Bíblia debaixo do braço, para dizer eu sou crente, eu frequento uma igreja. Não, eu sou cheio da palavra de Deus. Eu sou cheio da palavra de Deus. Não pode ser um enfeite, a gente não pode ter um rótulo religioso.
dizer que nós somos da igreja tal, que nós temos isso. Não, pessoal, temos que ser cheios da palavra. Amém. O inferno não respeita, não é religião, não é denominação, não é placa de igreja, é palavra. Jesus colocou o Satanás de joelho, foi com a palavra. Amém? Não é argumento do homem, não. Palavra vence tudo. Quando nós expulsamos Satanás, expulsamos um demônio, a autoridade do pastor não está nele. A autoridade está no nome de Jesus, a autoridade está na palavra, gente. Eu falei aqui para vocês de auxílio espiritual, auxílio pastoral. Quando um pastor vai atender alguém, aconselhar alguém, a autoridade do pastor não é dele. Porque a base da orientação do pastor tem que ser na palavra. Se tirar a palavra, ele não tem autoridade nenhuma. Então, a autoridade não é o homem. A palavra de Deus que é a autoridade. Porque se eu for sentar com uma pessoa, orientá-la, sem a palavra, eu não tenho autoridade nenhuma. Porque a autoridade é dada na palavra. Se for uma orientação que não cabe, uma orientação pastoral, eu falo assim, olha, procure um médico. Procure um advogado. Procure um especialista. Mas quando é dentro da palavra, aí sim. Eu tenho autoridade para falar porque a palavra me dá essa autoridade. Então a autoridade não é minha. É a palavra. Esses que ficam batendo no peito. Isso é o quê? E Deus só fala comigo. Como se fosse um guru espiritual. Deus me perdoe, gente. Fuja dessa gente. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. É a palavra que é tudo, pessoal. Amém. Palavra que é tudo. Sabe esses que batem no peito? Deus só fala com ele. Só ele escuta a voz de Deus, mas ninguém escuta. Não, pessoal. É a palavra que é tudo. Eu estou aqui hoje pregando, mas amanhã pode ter outro aqui pregando. E a autoridade vai ser a mesma, porque a autoridade vem da palavra. Aleluia. Vem da palavra, não importa, cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, o seu jeito de falar, às vezes uma forma diferente de pregar, mas gente, tudo é palavra. Amém? O importante é que a palavra, ela é eficaz, ela funciona. E digo mais, parou. Vai ter que ser isso, Ana. Vamos lá. Nós temos um exemplo claro. O exemplo de quem? De quem, gente? De Jesus. Olha só isso, gente. Lá em Mateus 4. Quando Satanás tenta Jesus, ele responde 3 vezes da mesma forma. Está escrito. Eu estava ontem pensando comigo lá em casa, meu Deus, é a gente que complica as coisas. Jesus foi simples com Satanás e direto, está escrito. Não ficou lá argumentando, a gente que complica as coisas. Olha só, ele não debateu lógica, ele não argumentou emoções. Não ficou assim, Satanás, então, mas se eu me atirar daqui, pela lógica, eu vou morrer. Ele não ficou, não tem conversa com Satanás, não vai direto. Está escrito, Satanás. Amém, gente? Amém. Eu fico, olha, às vezes é tanta coisa, é tanto argumento, meu Deus, a palavra de Deus é simples. É simples, ela não faz curva, gente. Às vezes a pessoa está assim, eu não sou estudada, pastor, sabe? Eu não tenho uma teologia para você entender a palavra de Deus. A teologia te dá sustentação? Claro, te dá base, muita base. Mas olha, ela é simples. Porque se precisasse entrar numa faculdade para entender a palavra, não seria a palavra de Deus. Não estou aqui dando força para você não estudar. Quer estudar, estude. Super aconselho. Estou falando que a palavra de Deus é simples. Satanás foi vencido com apenas o está escrito. Jesus usou a palavra.
Jesus falou assim, olha, você está falando comigo, você está falando, você sabe quem eu sou? Não, não. Não falou, você sabe quem eu sou. Poderia dar a carteirada, né? Ó, Satanás, eu sou Jesus. Eu pergunto para você, Satanás sabia que era Jesus? Ele perdeu tempo com isso? Não perdeu tempo. Gente, não perca tempo. A batalha que gasta tempo, não perca. Vai na palavra. Se firma na palavra e pronto, acabou. Amém? Amém? E tanto é que ele usou a escritura como espada e cada vez que ele declarava a palavra, a tentação perdia a força. Declare a palavra. Está escrito. Você está sendo bombardeado, vai pela palavra que essa tentação vai perder força. Essa coisa vai perder força. A palavra de Deus é forte. Você é fraco como eu sou fraco. Nós somos fracos, mas a palavra de Deus é forte. Vai com a palavra de Deus. Que o outro lado vai perder força. E quem nos ensina isso? Jesus. E digo mais. Por que muitos cristãos estão desarmados, gente? A realidade é simples e dura. Muitos querem vencer espiritualmente, né? Mas não tem a espada nas mãos. Por quê? O que eles fazem? Dependem apenas de mensagem de domingo. Repito, Satanás respeita quem é cheio da palavra. Então, se você esperar domingo para você se alimentar, você vai ficar a semana toda desarmado. Então, não espere a mensagem de domingo. Tenha vida com Deus durante a semana. Tenha o seu momento com Deus, leitura diária da Bíblia, oração diária. Se enche da palavra. Porque senão você vai ficar desarmado. Ah, domingo eu leio a Bíblia. Domingo eu leio a Bíblia junto com o pastor. Não. Não pode ser apenas coletivamente. Tenha o seu momento, sua leitura diária, onde você se alimenta espiritualmente. Porque aí você sempre vai estar armado. E outra coisa. Não conhece as Escrituras. Se a palavra é a minha espada, eu preciso saber usar a espada ou não? Sim ou não? Por exemplo, uma pessoa que não sabe atirar, ela não pode segurar uma arma. Primeiro ela tem que aprender. Correto? Sim ou não? Então eu tenho uma espada. A palavra é espada. Ok. Mas eu tenho que saber. Eu tenho que conhecer. Como é que eu vou usar uma arma que eu não conheço? Eu já vi de perto uma aula de tiro. O cara explicando, tirando lá, tal. O jeito que segura, o olho que você... Cheio de coisa. Eu falei, gente do céu. A gente olha assim nos filmes, pensa que é só sacar e... Que nada, tem todo um... A palavra de Deus é a mesma coisa. O que eu preciso? Eu preciso conhecer. Como eu conheço a palavra? Aí que está, gente. Aí que está tudo. Espada do Espírito. Eu só consigo entender a palavra se for pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos ensina. Você vê que tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Porque falta a luz do Espírito Santo para ela entender. Então, para você que está começando agora, está dando os primeiros passos na fé, o que você deve fazer? Deixar de ler a Bíblia? Claro que não, você precisa aprender. Leia, mas peça, Senhor, Espírito Santo, me ensine. Fale ao meu coração. Existem passagens na Bíblia complexas assim, gente. Que às vezes até a gente, se a gente não consultar, buscar, colocar os textos, alinhar os textos, buscar a resposta em outros textos, a gente acaba se perdendo. Mas à luz do Espírito Santo, a palavra é aplicada. Por isso que se chama espada do Espírito. Amém. Senão a Bíblia se torna um livro comum. Não sei se você sabe, mas existem professores... Eu conheci um professor de teologia que não cria na Bíblia, ateu. Dava aula em faculdade, era ateu.
E ela é professora de teologia. Porque para ele a Bíblia não é um livro inspirado. Não é uma palavra viva. Para ele a Bíblia é um livro comum. Histórico. Ele olha para o livro como se fosse um livro de uma biblioteca. Mas para nós, a palavra de Deus é inspirada, é viva e eficaz. Por que para nós ela é viva? Porque nós meditamos nela à luz do Espírito. Por isso, a gente está lendo Efésios 6 hoje. Se você ler Efésios amanhã, Deus vai falar no seu coração de novo. Aleluia. Se você ler Efésios 6 hoje, à tarde, Deus vai falar no seu coração de novo. Porque a palavra é viva. Ela é aplicada pelo Espírito. Ela é aplicada pelo Espírito. Por isso que eu falo, more no livro, não tenha pressa, não queira correr lendo a Bíblia. Não. Esse negócio de ler a Bíblia um ano, pula fora disso. Sinceramente, não sei quem inventou isso. É para bater no peito, eu ler a Bíblia toda em um ano. Não, para com esse negócio. More no livro, vai ali, comendo. Todo dia o Espírito vai falar com você. Todo dia, Chico. Todo dia. Porque a palavra é aplicada. O Espírito Santo é vivo. Então, se você lê hoje um texto, ele vai aplicar aquele texto na sua vida. Ele vai aplicar. Você vê, eu já preguei Salmos 23 e já, num velório, preguei Salmo 23. Já peguei Salmo 23 na igreja e preguei Salmo 23 num velório. E aí? Mudou, mas o culto e um velório, porque a palavra de Deus, ela é viva. E quem aplica a palavra não é o homem, é o Espírito que aplica a palavra. Amém? Amém? E olha só. Como usar a espada? Existem 3 formas principais, pessoal. Isso aqui é profundo demais. Primeira coisa. O que eu preciso fazer? Conhecer a palavra. Repito. Eu tenho uma arma nas mãos, eu preciso saber usar essa arma. Eu tenho que conhecer essa arma. Então, como eu vou usar essa espada? Conhecendo a palavra. Você não pode usar a espada que não possui. A disciplina base da vida cristã continua sendo ler, estudar, meditar e guardar. Você lê um texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece isso. Deixa eu estudar isso. Por que Davi, ele fala que o Senhor é o pastor dele e nada vai faltar? Aí nós temos hoje tantos recursos de pesquisa. Você tem internet, você pode ir lá. E cuidado com aquilo que você busca. Quer uma Bíblia de estudo, tem uma Bíblia de estudo que você pode buscar. Dentro de que contexto Davi fala isso? Estudei. Ok. Meditei. Essa palavra está falando o que para mim hoje? O que Deus está falando comigo aqui hoje? Eu estou meditando. Medito. O que eu faço agora? Guardei essa palavra. Que não adianta ler, estudar e meditar e não guardar. Que na hora do ataque, você tem que estar armado. Você só vai estar armado se você guardar a palavra. Amém? Tá confuso ou dá para entender, gente? Amém. Tá dando? Tá claro? Sem isso, a espada nunca sai da bainha. Se você fizer isso aqui, você sempre vai estar armado. Pastor Jeremias que sempre fala isso. Ele fala assim: todo crente tem que ter uma palavra. Todo crente tem que ter uma palavra. Ele falou assim, não é todo pastor não. Todo crente. Deixa eu falar para vocês, fulano, vem aqui. Fale alguma coisa, dê uma palavra para a gente. Você pode dar um branco, alguma coisa, às vezes na vergonha, mas você vai ter uma palavra para compartilhar. Porque o crente, ele sempre está armado. Amém? Sempre está pronto. Ele não se prepara, não. Ele tem que andar preparado. E outra coisa.
Segunda coisa, isso aqui, gente. A primeira é conhecer. A segunda, declarar a palavra. Como é isso? Eu coloquei bem mastigado. Falei, Deus, eu quero uma coisa bem simples para todo mundo entender. A espada era usada na mão e não guardada. Da mesma forma, a palavra precisa ser declarada. Jesus disse, o que Jesus disse? Está escrito. Não era um pensamento interno, era a declaração consciente da verdade. Tem hora, pessoal, que você vai ter que abrir a boca e falar, olha, está escrito, Satanás. Colocar para fora, declarar a palavra. Por exemplo, na hora da oração, você está lá orando. Vamos citar aqui um exemplo. Tem uma pessoa doente, uma pessoa enferma. Deus pode curar ou não. E dentro de uma oração, a gente sempre respeita a vontade de quem? Eu sempre oro assim, Senhor, que a sua vontade seja feita. Mas só que a palavra nos dá a condição de pedir. Paulo nos ensina que nós temos que orar pelos enfermos. No momento a pessoa está doente. Senhor, está aqui a Maria, Senhor. Ela está doente. A tua palavra afirma, Deus. Olha só. A tua palavra afirma. Eu estou declarando a palavra na oração. Uma pessoa que está horrivelmente endemoniada. Senhor, está escrito que o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios, para pisar no poder do inimigo. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou declarando a palavra. Não é uma coisa minha. Repito, voltando um pouquinho nesses gurus aí espirituais, né? Ah, eu fulano de tal, eu declaro. Não, gente, a gente declara nada. Quem declara é a palavra, meu Deus do céu. Amém. Jesus Cristo. O cara fala como se fosse um semideus. Não é nós, não, é a palavra de Deus. Quando você declara, não é você declarando, é a palavra sendo declarada. Quem é mais forte? A sua palavra ou a palavra de Deus? E a minha palavra, a minha espada não faz nem cócega em Satanás. Agora a palavra de Deus não. Amém? Então você declara com a palavra. Amém? Quando você está conversando com uma pessoa, ela está na dúvida, aí você vai para a palavra. Fulano, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que diz a Bíblia sobre isso? Ó, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando a palavra. Eu não consigo perdoar, sabe? Fulano fez isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Veja só o que Jesus fala sobre o perdão. Olha o que eu estou fazendo. Ó. Eu estou usando a espada e não estou declarando uma coisa minha. Eu não estou inventando, não, gente. Eu estou na Bíblia. Ó, a Bíblia fala sobre o perdão. Deixa eu falar uma coisa para você. Declarando a palavra. E quando você declara a palavra, não fica dúvida, gente. Amém? Amém. Quando você declara a palavra, não fica dúvida. Por isso que eu falo, esses que tentam mudar a Bíblia, que querem atualizar a Bíblia, querem colocar o pecado inserido na Bíblia, igual o outro lá, vem falar de criação, não vou citar aqui o nome nem o vídeo, mas quem é ligado na internet sabe o que eu estou falando. Vem falar de criação, fala como está escrito lá em Levítico. O camarada incrédulo em citar a Bíblia, falando que sobre a criação, citando o livro de Levítico. É um jornalista tentando inserir o pecado na Bíblia. Vocês já sabem. Falando que de preconceito. E quando ele menciona a criação de Deus, de homem e mulher, sabe o que ele cita? Lá em Levítico fala que quando Deus criou o homem... Levítico? Criação em Gênesis. E aí quem não tem conhecimento da palavra... Tá vendo? O jornalista tal falou isso. O cara nem sabe o que está falando, gente. Nem sabe o que está falando. E aí, quando tem um crente que conhece a palavra, que declara a palavra, acabou. Não a sua, mas a palavra de Deus. Amém. Não vai a palavra de Deus. Isso é declarar a palavra.
como eu citei, na oração. Às vezes na adoração, você está aqui adorando a Deus. Senhor, estamos aqui te louvando, te exaltando. O Senhor amou o mundo de tal maneira. Olha o que eu estou fazendo. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Senhor. O Senhor me amou tanto que o Senhor deu o seu filho por mim. Eu estou adorando a Deus e estou declarando a palavra na adoração, gente. Isso é declarar a palavra. Amém? Por isso que eles falam que quanto mais você conhece a Bíblia, pelo Espírito, mais rica fica a sua oração. Entenda a rica que eu estou dizendo? Na questão de você declarar. Você vai declarando, você vai declarando, você vai declarando. Você conhece. Você sabe. Que até na hora da oração, Satanás vem com setas para cima da gente. Com pensamentos. Mas quando você está revestido com a palavra, acabou. E a última coisa. Aplicar a palavra. A espada é uma arma precisa. Ela não serve para golpes aleatórios. O Espírito Santo traz à mente a palavra certa para confrontar a tentação, responder mentiras de Satanás, fortalecer a fé e corrigir caminhos. Eu conheço, eu declaro, mas eu preciso aplicar. O que é aplicar? Praticar, trazer para... Estou sofrendo uma tentação. Já declarei, conheço a palavra, então vou praticar essa palavra aqui diante dessa tentação. Eu estou aplicando a palavra de Deus. Amém. Jesus disse que aquele que ouve as palavras e não as pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a areia, gente. Então não é só ouvir, é praticar. Isso só acontece se a palavra estiver dentro de você. O Espírito Santo lembra que aquilo que você já recebeu. Hoje você está recebendo essa palavra. E na hora da tentação, das mentiras, dos confrontos, o Espírito Santo vai trazer à sua mente, lembrar o que você recebeu. Amém. Amém? Ele vai fazer você lembrar. Ele vai trazer à tona a sua mente. Por isso que é a espada do Espírito. A espada só funciona pelo Espírito. Se não for pelo Espírito, é apenas um livro. Mas no Espírito é a palavra de Deus. Sempre será a palavra de Deus. E aí, para terminar de vez essa série, a Armadura de Deus. Na Armadura de Deus, Paulo deixa algo claro. Você não foi chamado apenas para se defender. Você foi chamado para quê? Para lutar. Essa batalha, Deus não te deixou indefeso ou indefesa. Ele colocou em suas mãos uma espada viva, poderosa e espiritual. A palavra de Deus. É isso. Nós temos em mãos a maior arma, a palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje reunidos porque a palavra nos ensina a nos reunir. Tivemos o louvor aqui porque a palavra nos ensina que nós temos que louvar. Tudo pela palavra, gente. Essas coisas que as meninas fazem, né, tudo bonito, essas confraternizações, isso é amor, generosidade, amor ao próximo, acolhimento, palavra de Deus. Ontem eu brinquei assim, a gente saiu daqui, era quase 11 horas. Falei, gente, melhor a gente dormir na igreja de uma vez. Porque é terça, é quinta, é sábado. Mas glória a Deus por isso. Se eu não estivesse na presença dele, onde eu estaria, gente? Então, louvo e agradeço a Deus que Ele nos mantém ocupados com as coisas que são dele. Estamos aqui cultuando, tudo pela palavra. Esse mundo está perdido. Fico olhando, Senhor, obrigado por ter me livrado desse mundo. Mas a palavra, tudo foi a palavra de Deus. Você tem dúvida, qualquer decepção, qualquer coisa, vai na palavra de Deus. Está lá o que você precisa estar lá, é a sua arma. É a sua arma. Amém? Hoje eu quero finalizar essa série orando. E ontem era 2 da manhã, eu até pedi licença para o Tiago, com o Ministério de Louvor. Porque era 2 da manhã, eu falei assim, Senhor, não vou mandar mensagem para o Tiago. Tiago, amanhã tem uma música que veio na minha mente agora. Porque eles precisam ensaiar e tal.
E era 2 da manhã ontem, terminando. Sabe quando você pega num louvor? Aí eu estava pensando, por que tudo isso, Senhor? Por que armadura? Né? Aí veio na minha mente. A armadura é para vocês que estão aí. Para nós que estamos nesse mundo. Porque quando a gente partir dele, não vai precisar de armadura mais. Vamos estar além do Rio Azul. Esse hino que a gente vai cantar já já, você deve conhecer. Lá não haverá choro, não haverá clamor, a gente não vai precisar clamar. Não vai ter dor, porque tudo se faz novo. Então eu quero finalizar essa série de hoje falando para você o seguinte: a armadura é para a gente que está aqui ainda. Aleluia! Que depois que passar desse mundo, não vai precisar mais. Nós estaremos diante da verdadeira armadura que é Jesus. Então, se lá em cima não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter nada disso, para que eu vou ter armadura lá em cima? Eu preciso de armadura aqui embaixo. Amém? Aqui que está a tentação, aqui que está o confronto, aqui que está tudo de ruim. Mas lá em cima não. Em cima, vamos estar na glória. Então, eu quero finalizar essa série Armadura de Deus, falando, louvando a Deus nesse hino. Que lá em cima, tudo é vida, tudo é paz. E choro nunca mais. Nunca mais. E quando você chorar aqui embaixo, armadura para você. Quando você tiver emoção, armadura para você. Enquanto você estiver respirando nesse mundo, armadura para você. Mas depois, não precisa mais. Amém? Ou você acha que vai precisar? Lá em cima, tudo é novo. Ou seja, nem as lembranças ruins a gente vai levar. Nem as lembranças ruins. Amém? A gente não vai ter a lembrança de dor. Poxa, lá embaixo, quando eu estava lá, quando aconteceu aquele problema com a Shirley, ô Shirley, não vai ter isso. Você não vai lembrar de coisas, não vai precisar de capacete lá em cima. Amém? Fique em pé no seu lugar, por gentileza.